Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre resultados gráficos, né? Então, iniciando, primeiramente, nós vamos aqui em opções, porque nós temos diversas formas de nós emitir os gráficos, né? Então, por exemplo, ele vai ser apresentado na tela em um desenho permanente. O que isso quer dizer? Que quando eu fizer qualquer gráfico aqui, por exemplo, um de momento fletor, ele vai me mostrar aqui, olha, os gráficos, né? Nesses casos é interessante eu deixar ele no arame, né? Por exemplo, né? E quando eu girar ou aproximar ou afastar, mexer a tela, então ele vai continuar com o gráfico, né? Então se você deixar o desenho permanente desativado, assim que você fizer o gráfico, ó, mexeu a tela, ele some, né? Aqui eu tenho mais alguns ajustes. Então eu posso ter aqui o desenho permanente, posso salvar esses gráficos aqui, olha, em DXF, em DWG, para anexar, né, no desenho, né? Ele pode estar em escala, preenchido. E se eu estiver trabalhando com outros materiais, eu posso até colocar a tensão de aço das minhas barras, né? O interessante é que ele não ele apresenta tudo ou numa só barra. Isso é comum quando você necessita, por exemplo, de ver o que está acontecendo com uma determinada barra, por que não passa. Então você vai analisar, vendo com os valores nos gráficos, né? Ó, aqui, olha, aí nesse caso ele vai desabilitar o desenho permanente, né? Ó, ver os valores, olha. Então o que eu faço? Então geralmente eu aproximo, separo o que eu necessito, né? E em seguida, né, eu vou lá, faço uma nova verificação, olha, numa só barra, ver valores no gráfico. Então ele vai abrir um gráfico para eu ver e ele vai andar de 5 em 5 centímetros. Então aqui, ó, agora eu vou chamar o, o comando. Então, por exemplo, eu quero um gráfico de momento fletor na horizontal e na vertical, né? Ó, ele já abriu, deixa eu diminuir aqui. Então, por exemplo, eu quero essa viga. Ó. Então, ele vai me mostrar. Então, conforme, eu vou aumentar mais um pouco aqui. Ó. Então, conforme eu vou andando com o gráfico, ele vai me mostrando. Ó. Dependendo da região que eu estou, né? Então, ele vai dividir, ó, essa minha barra aqui, ó, ele vai me dividir em três. Esse é o momento máximo. E aí eu vou vendo o que está acontecendo. Né? Para eu aumentar esse tamanho, né, esse tamanho aqui desse gráfico, eu vou vir aqui em ajudas, escalas, né, e vou aumentar aqui, olha, o momento aqui eu posso colocar aqui 0,1, por exemplo. E quando eu solicitar, né, ele vai me aumentar aqui, ó, da mesma forma. Então aí você pode escolher o que mais lhe convém, né? Se você quer um arquivo mostrando inteiro, então é claro que aí você ajusta melhor isso aqui, porque senão você vai ficar aqui com, não vai dar nem para entender, né? Então aqui eu vou lá, então toda vez que eu preciso, eu mudo aqui os valores, olha tudo, né? E o interessante sempre deixar no arame, né? Porque senão, ó, eu vou pegar só do pórtico P2, olha. Então, gráficos. Então, eu tenho deslocamento. No caso de deslocamento, ele vai me mostrar por cores, né? Deixa eu fazer um ajuste aqui, porque ele não... Aspecto da aplicação. Eu vou mudar porque a minha máquina não contém tanta memória assim para montar esse gráfico. Ali, ó. Né? Então, quer dizer, deixa eu voltar novamente e deixar desenho permanente. Sim, agora sim. Isso, olha lá. Então ele vai me mostrar qual foi o deslocamento máximo, olha.
Então foi 3,3 centímetros nessa parte onde está em vermelho. Então, isso aqui é interessante. Então eu posso salvar, né? Então, além dos deslocamentos, eu tenho então momentos fletor em Y e Z, né? Na vertical e na horizontal. Momentos torsores, se houver, né? Nesse caso você vai saber se sua viga ou seu pilar está torcendo, né? Os esforços cortantes, né? O cisalhamento também nas duas posições, Y, Z e nos dois. Então ele vai mostrar as duas. E se eu estiver aqui trabalhando com lajes maciças, então eu vou ter aqui os gráficos de isovalores e assim por diante, dependendo do material que eu esteja trabalhando, né? E nunca esquecendo que toda vez que eu preciso fazer os ajustes, né? Então eu faço, olho, verifico. Então nas opções eu vou ver sobre valores e se eu precisar de tamanho é em ajudas escalas, né? O deslocamento aqui aumenta, diminui, os modos de vibração se tiver, momentos, força cortante e assim por diante.